Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos aqui ao B2 Cursos Jurídicos, professor Sérgio Brito na área. Vamos aí, pessoal, dar continuidade ao nosso curso, falando aí da Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia, a Lei 11.370 de 2009. Na primeira videoaula, começamos a ver a estrutura dos órgãos que compõem a Polícia Civil Baiana. Vamos agora, a partir do artigo 17, vamos nessa videoaula até o artigo 45, tá bom? Praticamente, nós vamos ver o que? Os órgãos que compõem a Polícia Civil. Depois nós vamos, na videoaula seguinte, entrar na parte de servidores. Pessoal, muito importante, se você não assistiu a primeira videoaula, assista a primeira videoaula para você, até porque é uma sequência, né? Como nós vamos aqui a partir do artigo 17, já falamos da estrutura inicial. A partir do artigo 17, nós vamos falar do delegado-geral da Polícia Civil, que é ele que chefia, né? Digamos que é o agente máximo ali da Polícia Civil, sempre com auxílio lá do Conselho Superior, com auxílio da Corregedoria e com o delegado geral adjunto, tá bom? Vamos lá, pessoal, para a tela, para a gente começar a partir do artigo 17. Lá na tela comigo. Olha só, o artigo 17 diz o seguinte: a Polícia Civil do Estado da Bahia será dirigida por quem? Pelo delegado-geral da Polícia Civil. Então, o delegado-geral da Polícia Civil é quem vai dirigir, é o agente público que vai ali ter, o agente público máximo, né, na hierarquia da Polícia Civil. Ele é nomeado pelo governador, tá? Então, veja, não é pelo secretário, é pelo governador do estado, dentre os delegados de Polícia Civil de classe especial da ativa. Tem que ser da ativa, não pode ser aposentado e tem que ser de classe especial. Porque a carreira de delegado da Polícia Civil da Bahia, ela é assim, vou te mostrar aqui rapidamente. Ela é dividida em classes, tá certo? Nós temos 4 classes. 1, 2, olha só. 1, 2, 3, 4. Nós temos a classe 3, tá bom? Aqui vai decrescendo. Tem a classe 3, a classe 2, a classe 1 e essa aqui é a classe especial. Então, veja, a classe especial está lá no ápice dessa pirâmide, não é isso? Vou colocar aqui resumidamente. Então, a classe especial é quem está aqui. Então, o sujeito entra na classe 3, depois vai promovido para a classe 2, classe 1, até chegar na classe especial. Então, o delegado geral, ele tem que ser obrigatoriamente, pessoal, dessa classe especial. Ele tem que ocupar o topo da carreira de delegado da Polícia Civil. E muito cuidado, ele tem que ser da ativa. Então, quem é que dirige a Polícia Civil? O delegado geral, que é um delegado da classe especial e da ativa, beleza? Artigo importante. O delegado-geral da Polícia Civil, em suas faltas, em suas férias e impedimentos, né? Ele está impedido de atuar em algum caso, ele está em férias, né? Está de licença, alguma coisa assim, ele será substituído, obviamente, pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil. Então, o delegado adjunto é que vai substituir o delegado-geral, no caso de falta de férias, de impedimento. Pessoal, qual é a competência, qual é a atribuição do delegado-geral da Polícia Civil? Ora, no artigo 19, nós temos essa atribuição legal. Competência é o quê? Atribuição legal. Então, ao delegado-geral da Polícia Civil, o que ele pode fazer? Quais são as suas atribuições? É isso que nós vamos ver aqui. Dirigir, planejar, supervisionar, coordenar, veja que são todas as atividades de comando, né? Dirigir, planejar, supervisionar, coordenar, executar, controlar, diagnosticar e fiscalizar o quê? O exercício das funções da Polícia Civil do Estado da Bahia, garantindo-lhes, inclusive, a eficiência e eficácia, observando os fundamentos e princípios institucionais. Nós estudamos esses princípios institucionais na videoaula 1, é importante que você volte lá para estudar esse artigo dos princípios institucionais, a legalidade, a impessoalidade, a eficiência, né? Lembra que não tinha a publicidade, né? A questão da natureza, né? Da indelegabilidade, tem um monte de princípios que você tem que ler lá. Veja só, a gente não vai voltar aqui num artigo que a gente já passou, né? Presidir o Conselho Superior da Polícia Civil. Lembra o Conselho Superior da Polícia Civil, que nós vimos na aula passada? Ele é um órgão colegiado e ele vai auxiliar o delegado-geral da Polícia Civil nessa
direção da Polícia Civil. E ele é que preside, o delegado-geral, ele é o presidente desse Conselho Superior, que é formado aí, por exemplo, nós falamos, pelo delegado adjunto, né? Geral adjunto, pelo corregedor, é isso que nós vimos? Movimentar, dentre outros, né? Movimentar os servidores, ou seja, deslocar o sujeito de um lado para o outro, remover um servidor da Polícia Civil do Estado da Bahia, nos termos dessa lei e de disposições outras pertinentes à matéria. Então, ele tem esse poder de movimentar. O que é movimentar, professor? Remover, né? Deslocar um servidor de uma área para outra, um servidor, um delegado que precisa de atuar em determinada situação, então ele pode fazer essa remoção, essa movimentação de servidores dentro do âmbito da Polícia Civil Baiana. Autorizar viagem em serviço. Então, algum servidor vai viajar em serviço para outras unidades da federação, ou seja, para outros estados, logicamente, pessoal, que se for um deslocamento, uma viagem interna, não precisa do delegado geral autorizar. Ele só vai ter que autorizar aquelas viagens que forem viagens interestaduais, ou seja, para outros estados. O sujeito vai para Pernambuco, vai para o Rio de Janeiro, aí ele tem que autorizar essa viagem em serviço desse policial, tá bom? Vamos lá, sem perder tempo, é um artigo muito grande, esse artigo 19, nós vamos ver cada um dos itens. Decidir, ele vai decidir em último grau de recurso sobre a instauração de inquérito policial e de outros procedimentos formais. Então, ele, como é o chefe, o agente máximo, né, a autoridade máxima da Polícia Civil Baiana, ele que vai decidir em último grau de recurso, ou seja, em última instância, né, a instauração de inquérito policial, se vai ser realmente instaurado ou não aquele inquérito policial, ele que vai decidir, e também de outros procedimentos formais. Avocar, o que é avocar? É chamar para si, é puxar a atribuição de um subordinado para ele. Ele pode avocar, ele pode redistribuir, excepcional e fundamentadamente, inquéritos policiais e demais procedimentos. Então, o policial, o delegado-geral, ele pode simplesmente distribuir, por exemplo, um inquérito policial que seja com determinado delegado, ele pode atribuir a outro, ele pode, inclusive, avocar, chamar para ele essa competência, ok? Então, ele pode avocar, ou seja, puxar uma competência de um agente subordinado, e ele pode distribuir, vamos supor, ele escolher um determinado delegado, um crime que tem uma repercussão, então, vamos escolher tal delegado, vou distribuir esse inquérito para o delegado X, então, ele tem essa atribuição, tá bom? Praticar atos de gestão administrativa, obviamente, né? Se ele é o gestor, ele é o chefe máximo daquela autoridade máxima daquele órgão, né? Polícia Civil da Bahia, um órgão subordinado, Secretaria de Segurança Pública, lembra que nós falamos isso? Importante que você volte na videoaula número 1, se você não assistiu. Praticar atos de gestão administrativa e financeira nos termos dessa lei e de disposições outras pertinentes à matéria, porque ele é que vai ter atribuição da gestão, da administração da própria Polícia Civil. Propor alterações ad referendo do Conselho Superior da Polícia Civil, da Polícia, no regimento da Polícia Civil do Estado. Então, veja, ele pode, o regimento da Polícia Civil, nós vamos ver, que ele é aprovado por um decreto do governador. E, logicamente, que esse decreto, né, às vezes ele tem que ser alterado, alguma modificação de algum regimento, de algum item, e o delegado-geral pode propor, mas essa proposta dele vai ter que ser referendada, ou seja, vai ter que ser, digamos, não é tipo homologação, eles vão ter que concordar com aquela alteração, tá certo? Não é simplesmente ele faz a alteração e está valendo, não. Há de referendo, ou seja, há necessidade do Conselho Superior, que é um conselho presidido por ele, por sinal, né, um órgão colegiado, que eu já falei, ele tem que submeter essa aprovação ao Conselho Superior da Polícia Civil. Então, ele pode propor alterações, mas há de referendo, ou seja, tem que passar pela aprovação posterior do Conselho Superior da Polícia Civil. Alterações em quê? No regimento da Polícia Civil, tá bom? Nós estamos falando da lei orgânica, mas além da lei orgânica, existe um regimento. E esse regimento, como eu falei, nós já falamos na aula anterior, ele é aprovado por decreto do governador. Representar ou fazer representar a Polícia Civil do Estado da Bahia. Ele é que é um representante. Vamos supor que tenha uma reunião dos diversos chefes de Polícia Civil dos vários estados. Então, ele que vai representar a Polícia Baiana naquele evento, tá certo? Então, ele é o representante da Polícia Civil Baiana
porque ele é o chefe, ele é o agente máximo da Polícia Civil. Então, ele é que vai representar a Polícia Civil do Estado, assessorar o secretário de Segurança Pública em assuntos de área de competência da Polícia Civil. Então, ele tem o papel também de auxiliar, de assessorar, né? Prestar assessoria ao secretário da Segurança Pública. Lembrar que a Secretaria de Segurança Pública, né, é um órgão onde está presente a Polícia Civil. Na verdade, a Polícia Civil é um órgão subordinado à Secretaria da Segurança Pública. Elaborar o plano anual de ação e metas. Então, quem é que elabora o plano anual de ação e metas para a Polícia Civil, obedecendo o prazo estabelecido pelo órgão competente, também é o delegado-geral da Polícia Civil. Se você tiver isso em mente, que ele é o chefe, ele é o agente máximo, então você vai ver que ele tem todas essas atribuições, né? De remover servidores, de avocar inquérito, redistribuir inquérito, de administrar, de aprovar plano, elaborar plano anual, definir metas, gestão administrativa, gestão financeira. Estão vendo? Eu sempre prezo, pessoal, um direito administrativo não vou falar assim, evitar decoreba. Evitar decoreba. Decoreba é um negócio. Então, se você entende a lógica da coisa, vai por aqui, vai por ali. Não sai decorando esses artigos sem ter um mínimo de entendimento, tá bom? Procure entender. Vamos lá. Artigo 19, ainda. Ao delegado da Polícia Civil, compete, tá? Na últimos itens aí, item 12, constituir comissões. O que são comissões? São órgãos, né? Ali são mais de um servidor que vão trabalhar naquelas comissões, consultivas de especialistas e de servidores para fins específicos ou grupos de trabalho. Vamos supor que ele constituiu a comissão lá com relação ao crime de homicídio, né? Aumentou o crime de homicídio em determinada área, vamos fazer uma comissão para estudar. Então, uma comissão consultiva de especialistas daquela área, de servidores, para fins específicos. Então, ele pode constituir essas comissões. Expedir instruções normativas de caráter técnico e administrativo no âmbito da Polícia Civil. Então, o que são instruções normativas, pessoal? Instruções normativas são atos normativos internos da administração pública, tá? Então, ele pode expedir essas instruções normativas que vão instruir os servidores ali da Polícia Civil. Então, veja, ele tem essa atribuição, expedir instruções normativas de caráter técnico e administrativo no âmbito da Polícia Civil. É um ato normativo, né, que deve ser observado pelos servidores. Praticar os demais atos necessários à administração da Polícia Civil, porque o artigo, como ele não conseguiu prever quais são todos os atos, né, os demais atos necessários. Então, todos os atos que são necessários para a administração da Polícia Civil, ele vai ter a atribuição. Veja que é um artigo aí com bastante incisos, são 14 incisos, né? Destacamos aí os mais importantes para vocês. Pessoal, veja, dentro dessa competência do delegado, eu considero importante, olha algumas competências que eu estou vendo aí que pode cair na prova. Do delegado geral, da corregedoria, tem alguns órgãos aqui, nós vamos passar assim mais rápido a referência à competência deles, porque eu não acho tão importante para o efeito da prova. Lógico, não quer dizer que você não vai ler o artigo completo. Eu aqui vou mencionar o caput do artigo, o que está falando, mas vou dar ênfase maior àqueles artigos que eu acredito que tenham mais probabilidade de cair. Da corregedoria, né? Qual a competência do Conselho Superior, que nós já falamos, do delegado geral, do delegado adjunto, né? Das delegacias, tá bom? Vamos com calma. Eu digo que a pressa para estudar para concurso não funciona, não combina. Ah, professor, eu tenho pouco tempo. Digo, então, concentra mais. Quem tem pouco tempo tem que concentrar mais. Tá? Vamos lá na tela. Artigo 20. Ao gabinete do delegado-geral da Polícia Civil, lembra que ele tem um gabinete, esse gabinete ele vai ser dirigido, até no artigo 21 já fala, ó, o gabinete do delegado-geral será dirigido por quem? Pelo delegado-geral adjunto. Então, o delegado-geral adjunto, ele é que vai dirigir, ou seja, ele é que vai coordenar esse gabinete do delegado-geral. E ao gabinete do delegado-geral da Polícia Civil, artigo 20, faz o quê? Tem por finalidade, pessoal, é o que eu acho mais importante, prestar assistência e assessoramento direto em matéria de representação social e política e de orientação técnica. Então, ele tem essa finalidade, praticamente, de fazer ali com que o delegado tenha o delegado tem que ter uma estrutura de trabalho. Então, esse gabinete do delegado-geral,
que é dirigido pelo delegado-geral adjunto, ele tem essa finalidade de prestar assistência e assessoramento direto ao delegado-geral em matéria de quê? De representação social, né? Representação social, em matéria de representação política e de orientação técnico-jurídico, tá? Eu coloquei isso aqui porque, tarará, é porque o artigo continua. Então, o que eu considerei mais importante desse artigo? Eu falo assim, não quer dizer que eu estou dizendo não leia o artigo, peraí, por favor. Eu estou colocando o que eu considero mais importante do artigo. Então, nesse artigo 20, qual que é a finalidade principal que nós temos ali do gabinete do delegado-geral? Prestar assistência e assessoramento a ele, direto, né? E ele é dirigido por quem? Pelo delegado-geral adjunto, tá bom? Assistência e assessoramento direto em que? Em matéria de representação social, política e de orientação. Então, poderemos marcar isso aqui, ó. Representação social e política e também orientá-lo do ponto de vista técnico e jurídico, né? Técnico-jurídico. Aqui eu coloquei o artigo 22, eu considero importante, é o delegado-geral adjunto da Polícia Civil, que auxilia o delegado. Na verdade, nós temos lendo aqui todos os artigos, tá bom? Todos. Eu só estou destacando aqueles que igual eu falei para vocês, o 20, né? Eu destaquei, olha, o 20 eu não coloquei todo aqui, eu só destaquei qual é a função ali do gabinete, tá bom? Lá na tela, voltando comigo. Delegado-geral adjunto, que é quem dirige o gabinete, né? Que nós já vimos aqui, o gabinete do delegado-geral, ele que dirige. Ele tem qual competência, né? Quais as atribuições dele? Que auxilia o delegado da Polícia Civil na direção do órgão, cabe o quê? Substituir o delegado-geral da polícia nos seus impedimentos, ausências eventuais e ausências eventuais. Lógico, pessoal. Se ele está de férias, se ele está de licença do delegado-geral, quem é que vai assumir? O delegado adjunto da Polícia Civil, no caso de impedimento, no caso de férias, no caso de alguma licença que ele possa, algum impedimento que ele tiver e alguma ausência, quem é que vai assumir é o delegado adjunto. Isso aí nós já falamos até lá atrás. Ele vai orientar, coordenar e dirigir os supervisionar as atividades do gabinete. Nós acabamos de falar isso em outro artigo, né? Veja que a norma, a lei é bastante sistemática, ela repetiu de novo, né? De outra forma, né? Orientar, coordenar e dirigir e supervisionar as atividades do gabinete geral, do delegado geral. Tá? Então, isso aqui é importante. Coordenar e supervisionar a execução do serviço das unidades da Polícia Civil. Então, ele que vai coordenar e supervisionar a execução dos serviços nas unidades da Polícia Civil, né? Das unidades da Polícia Civil do Estado da Bahia. Participar como membro das reuniões do Conselho Superior da Polícia Civil. Ele faz parte do Conselho. Volto a dizer, você não assistiu ao vídeo aula 01? Volta lá, que lá nós falamos qual a composição do Conselho Superior da Polícia Civil e o delegado adjunto, ele integra também este delegado adjunto, né, geral adjunto, ele integra também esse Conselho Superior. Delegado geral adjunto também integra o Conselho Superior da Polícia Civil. Exercer outras atribuições que lhes sejam conferidas pelo delegado geral de polícia na forma da lei. Veja só, o delegado geral adjunto será nomeado pelo governador, então também será nomeado pelo governador do estado. Dentre os delegados da Polícia Civil, da classe especial, também tem que ser aquele sujeito que está no último nível da carreira. Lembra que nós falamos? Tem 4 classes. Terceira, né? Classe 3, classe 2, classe 1 e classe especial. Quem está aqui no topo da carreira, né? Está na classe especial, pode vir ocupar o cargo de delegado adjunto. Tem que ser da ativa. Tá? Pessoal, a mesma regra vale para o delegado geral. O delegado geral da Polícia Civil Baiana também tem que ser da ativa e pertencer à classe especial. Ou seja, tem que estar no último nível da carreira. O delegado adjunto também. Beleza? Tranquilo? Tranquilo que nem grilo? Vamos lá. Artigo 23. Pessoal, 23 agora vai falar de um órgão, vou até marcar em amarelo aqui para você, que eu considero importantíssimo para você estudar. A Corregedoria da Polícia Civil do Estado da Bahia, tá? Então, essa corregedoria, vou voltar aqui para o vermelhinho, essa corregedoria é um órgão de controle, né, pessoal? Corregedoria é um órgão de controle. Então, você já tem que ter isso na cabeça, meu amigo.
Se você entender, corregedoria é órgão de controle, controla o servidor, vê se ele está atuando certinho, vê se as coisas estão funcionando bem, vê se tem alguma coisa irregular, algum ato ilícito aqui praticado por alguém, então ele faz isso, tá bom? Essa corregedoria, que é o órgão, né? Nós temos um corregedor, a corregedoria é o órgão, o corregedor é o agente que exerce ali a chefia dessa corregedoria. Nós vamos agora, pausadamente, importantíssimo esse artigo, importantíssimo essa atribuição da corregedoria que nós vamos ver. Olha só, artigo 23. A Corregedoria da Polícia Civil, a Corregedoria, né, da Polícia Civil do Estado de Alagoas, que tem por finalidade velar, ou seja, zelar pela observância do regime disciplinar. Então, o cara tem que andar na linha, o corregedor vai verificar se o cara está andando na linha em termos de regime disciplinar. Acompanhando, fiscalizando e orientando os serviços da Polícia Civil, apurando as eventuais transgressões administrativas disciplinares dos seus integrantes. Então, ele vai apurar alguma irregularidade, se houver, ele vai verificar se está sendo observado o regime disciplinar, vai acompanhar e fiscalizar os serviços da Polícia Civil. O que tem competência que ele tem? Promover e o controle de qualidade do serviço da Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, controlar a qualidade dos serviços prestados, especialmente das atividades fim. Quais são as atividades fim que nós vimos? Né? A polícia judiciária, a polícia de apurar infrações, né? Ali criminais, não administrativas. Então, a atividade fim é o exercício da polícia judiciária, da Polícia Civil, né? Promover o controle de qualidade do serviço da Polícia Civil do Estado da Bahia, especialmente. Não quer dizer, olha só aqui, não quer dizer exclusivamente das atividades. Especialmente, notadamente, ou seja, está dando uma ênfase a essas atividades, mas não são só elas que são controladas, tá? Nós temos as atividades logística, as atividades meios, e também o corregedor está fazendo parte do serviço da Polícia Civil, ele também tem o dever de controlar a corregedoria, né? Estamos falando do órgão. Zelando pela execução das etapas de todo o ciclo da investigação policial, né? Nós falamos lá que começa com a notícia infração e por aí vai. Volto a dizer, importante voltar na videoaula 01. Acompanhar e inspecionar os órgãos e unidades. Então, ele vai acompanhar e inspecionar, fazer inspeção, né? Nos órgãos e unidades da Polícia Civil do Estado da Bahia, com vista à regularidade dos atos e procedimentos, ou seja, verificar se os procedimentos estão sendo feitos de acordo com o que determina a legislação. Então, ele vai acompanhar e inspecionar. Instaurar processo administrativo disciplinar, inquérito policial e outros procedimentos para apurar transgressões imputadas ao servidor policial civil. Então, instaurar, quem é que tem poder de instaurar processo administrativo disciplinar em relação com o servidor? A corregedoria. Instaurar inquérito policial também contra algum servidor, né? E outros procedimentos para apurar. Veja, esse inquérito policial aqui que está sendo instaurado é para apurar transgressões, logicamente, não penal. Vamos supor, um policial está praticando ato ali, descobre-se, tem notícia de que o policial está praticando ato de corrupção de forma reiterada. Então, a corregedoria pode tanto instaurar um procedimento administrativo disciplinar, como um inquérito policial, né? Porque ele não é um crime. Então, um crime cometido por um servidor, lógico, estou falando aqui que há indícios ali, há notícias. Então, a corregedoria vai instaurar este inquérito, esse processo administrativo disciplinar, a punição na esfera administrativa, e também o inquérito policial para apurar a questão do crime, né? Um servidor público pode ser responsabilizado nas 3 esferas, né? Na esfera civil, na esfera penal e também na esfera administrativa, ok? Então, aí do ponto de vista de infração administrativa, a corregedoria vai instaurar esse processo administrativo. Do ponto de vista do crime, também instaurar um inquérito policial em virtude de transgressões imputadas, ou seja, atribuídas ao servidor policial civil, né? Pode ser um escrivão, um delegado, um investigador da Polícia Civil, né? No caso da Bahia, eles chamam de investigador o cargo, tá? Investigador, escrivão e o delegado. Nós temos os 3 cargos básicos aí. Proceder, coordenar e acompanhar a correição ordinária.
Correição, pessoal, é um ato em que se verifica se os órgãos estão ali atuando de forma correta, né? É um ato de controle, então proceder, coordenar e acompanhar a correição ordinária, extraordinária. Ordinária é aquela que é marcada de tempos em tempos, sei lá, de ano em ano, em dois anos. Extraordinária é alguma correição que tenha surgido ali de forma, o nome já diz, de forma extraordinária, fora daquelas ordinárias permanentes que são feitas periodicamente, tá bom? A ordinária, vamos supor, de 2 anos, aqueles órgãos vão passar por uma correição, ou de um em um ano, né, a cada ano. Isso vai depender de como é a situação em cada local. E existem as correições extraordinárias, aquelas que foram determinadas por algum ato, algum evento que se aplicou, que teve conhecimento, e aí se instala uma correição extraordinária. Mas as ordinárias são aquelas periódicas previstas regularmente, tá bom? O que é uma correção, professor? É um ato de controle, verificar se as coisas estão funcionando bem, se aquele órgão está funcionando, se a atividade está sendo realizada de acordo com o que determina a legislação de regência. Então, proceder, coordenar e acompanhar a correção ordinária nos serviços realizados por órgãos e unidades da Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, ele faz, né? A corregedoria, se é uma coisa que ela faz, é correição, que é um ato de controle, de fiscalização interna, né? Ainda, a Corregedoria da Polícia Civil compete propor o afastamento preventivo do servidor policial civil, fundamentado pelo corregedor-chefe, né? O corregedor-chefe é que vai dirigir a polícia, a Corregedoria da Polícia Civil, né? Pelo prazo máximo de 30 dias, então pode afastar um servidor de forma preventiva pelo prazo máximo de 30 dias, na hipótese de eventual prática de transgressão grave que lhe tenha sido imputada. Então, a Corregedoria pode propor o afastamento de um servidor por no máximo 30 dias. Afastamento preventivo, ou seja, ainda não tem uma prova definitiva, ainda não tem uma condenação definitiva em relação àquele servidor, mas ele vai ser afastado preventivamente pelo prazo máximo de 30 dias. Em razão de alguma transgressão grave, né, que ele tenha praticado. Está sendo imputada, pelo menos, em relação a ele. Manter o registro e controle dos antecedentes funcionais e disciplinares dos servidores dos quadros da Polícia Civil do Estado da Bahia. Então, antecedentes funcionais e disciplinares, isso é mantido em registro pela Corregedoria e controle desses dados, né? Acompanhar o estágio probatório dos servidores. Então, quem é que acompanha o estágio probatório dos servidores dos quadros da Polícia Civil do Estado da Bahia? A Corregedoria da Polícia Civil. Então, esse é um artigo que eu considero importante para a prova. Realizar busca e apreensão dos procedimentos legais na área de sua competência. Ele pode realizar busca e apreensão nos procedimentos legais da sua competência, obviamente. Dar cumprimento a mandado de prisão em desfavor do policial civil. Então, quando tem, por exemplo, uma ordem de prisão para um determinado policial civil, seja um delegado, seja um escrivão, seja um investigador de polícia, esse cumprimento desse mandado de prisão vai ser realizado pela Corregedoria. Para evitar, pessoal, isso é uma questão mais de quê? De hierarquia também, uma questão também para evitar que um colega vá lá fazer a prisão do outro, não. Então vai ser a Corregedoria que vai realizar essa prisão, vai cumprir esse mandado de prisão daquele policial civil que foi ali, né? Houve uma ordem de prisão, mandado judicial de prisão, de um determinado agente da Polícia Civil, do investigador, do escrivão ou mesmo do delegado. Quem é que vai dar cumprimento a esse mandado vai ser a Corregedoria. Exercer outras competências em conformidade com a legislação. Lógico que isso aqui não vai cair em prova, exercer outras coisas é óbvio, né? Então veja, muito cuidado, estudar com calma esse artigo 23, competência da Corregedoria. Quando você pensar em Corregedoria, pense em órgão de controle interno, verificar questão de infração disciplinar, em próprio inquérito policial, né, em relação a servidores da Polícia Civil, vai ser determinado pela própria Corregedoria. A questão de correições, né, com órgãos, atos de controle que são feitos periodicamente nas correições ordinárias ou de forma extraordinária, também a Corregedoria que vai fazer. Então, você tendo essa ideia na cabeça, quando você lê o inciso, fica muito mais fácil você absorver aquilo ali, ok? Vamos seguindo. Artigo 23, importantíssimo. O parágrafo único a gente não leu. A Corregedoria da Polícia Civil do Estado da Bahia
será dirigida por delegado de Polícia Civil da ativa, também classe especial, né? Então, até agora, está tudo igual. Olha só, vamos lá, gravando aqui. Pessoal, veja só, o delegado, o chefe, né, delegado geral, o delegado geral adjunto da Polícia Civil, quem vai, o corregedor, né, a corregedoria, o corregedor-chefe, a corregedoria da Polícia Civil também vai ser dirigida por um delegado da Polícia Civil da ativa e da classe especial. Então, isso vale para esses três que nós falamos, né? O delegado geral adjunto e também o corregedor geral, o corregedor-chefe, digamos assim, tá? Que é quem está ali dirigindo a corregedoria da Polícia Civil, né? Ele usou o termo aqui, ó, propor o afastamento preventivo do servidor fundamentado pelo corregedor-chefe. O corregedor-chefe é o agente aí que vai... Tá vendo aqui? Estou marcando para vocês aqui. Vamos lá. Agora sim, nós vamos entrar aqui numa lista de artigos que eu mencionei mais cedo para vocês o seguinte. Nós vamos destacar aqui o quê? Alguns itens desses artigos, né? Órgãos de gestão estratégica, órgãos de gestão tática, de forma simplificada. Lógico que isso não vai fazer com que você não precise de ler esses artigos. Eu estou falando que eu vou dar um destaque menor a esses artigos, tanto que eu vou colocar só a essência daquilo que eu considero importante, tá bom? Olha só, pessoal, aos órgãos de gestão estratégica compete o quê? Planejar. O que são órgãos de gestão estratégica? Nós vimos na videoaula anterior, né? Departamento da Inteligência Policial, Academia da Polícia, né? O Departamento de Planejamento e Administração. Então, são órgãos de gestão estratégica. Quer saber com mais detalhe? Videoaula 1 nós falamos sobre isso. Inclusive, eu pontuei lá um artigo que pode ser cobrado na prova. Olha só, aos órgãos de gestão estratégica compete planejar e dirigir as ações institucionais. Então, ele tanto vai planejar como dirigir as ações institucionais, estabelecendo, acompanhando, controlando e impondo ações corretivas aos planos estratégicos que se desdobrarão pelos níveis táticos e operacional, porque nós temos, né, a questão da gestão tática e tem lá o pessoal da operação que vai executar. Veja só, ao Departamento de Inteligência Policial, que faz parte desse órgão de gestão estratégica, que tem por finalidade a execução da atividade de inteligência. Então, a atividade de inteligência de segurança pública, no âmbito da Polícia Civil do Estado da Bahia, em articulação com a Superintendência da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, é feito por quem? Essa atividade, essa execução? Pelo Departamento de Inteligência Policial, tá? Então, este é um departamento que nós falamos na videoaula anterior, que integra os órgãos de gestão estratégica. E, lógico, se ela é um departamento de inteligência, a atividade dela é executar, tem por finalidade a execução, ou seja, a efetivação dessa atividade de inteligência de segurança pública. Ah, professor, mas tem mais coisa no artigo? Tem. Aí você vai verificar lá que quase tudo que está lá se refere à inteligência, né? Isso não abstém você de ler o artigo, tá? Mas eu só quero dar o cerne do que você tem que se preocupar. O artigo 26. A Academia da Polícia Civil do Estado da Bahia, que tem por finalidade o quê? Promover a formação e o desenvolvimento dos recursos humanos integrantes da carreira de delegado da Polícia Civil e demais carreiras da Polícia Civil do Estado da Bahia. Ou seja, não só de delegado, né? A academia. Pessoal, essa academia, ela vai... Aquele curso de formação dos que vão ingressar na carreira, o aprimoramento, a formação daquelas pessoas que já estão... Aprimoramento daqueles que já estão na casa, tá certo? Então, a Academia da Polícia é a escola da Polícia Civil, né? Ela tanto vai treinar aquele sujeito que vai ingressar, naqueles cursos de formação, é o chamado TAF, né? Ele também vai treinar, não só treinar, vai aprimorar, né, aqueles que já estão na casa. Então, a Academia de Polícia é a escola da Polícia Civil.
onde tanto aqueles que já estão na casa vão ter acesso, né? Vão ter cursos, vão ter treinamento, e aqueles que estão ainda por ingressar, que tem que passar por uma fase lá na academia, né? Então, professor, aí tem umas reticências ali, sim, eu coloquei, aí você tem que ir lá na lei. Qual lei, professor? A lei aqui, está em cima, né? A lei 11.370 de 2000. Você faz, eu vou pedir para o pessoal disponibilizar para os inscritos no canal, tá? Você, se você quiser, coloca lá nos comentários, então faz a inscrição para a gente mandar essa lei em PDF para você, tá bom? Essa lei completinha em PDF. Certo? Ao departamento de... Então, já falei da Academia da Polícia Civil. 27. Ao Departamento de Planejamento, Administração e Finanças, que tem por finalidade a execução das atividades de administração. Então, veja, olha só a finalidade. Execução das atividades de administração geral. Modernização administrativa, planejamento, orçamento e finanças da Polícia Civil. Então, é um departamento preocupado com planejamento, né? Com planos, com programas, com a administração e também com dinheiro, com finanças, né? Então, o orçamento, né, ali da Polícia Civil. Então, finalidade, execução das atividades de administração geral, modernização administrativa, planejamento, orçamento e finanças da Polícia Civil em articulação com a Diretoria Geral da Secretaria de Segurança Pública e com os sistemas atualmente instituídos. Pessoal, também um artigo que eu coloquei as reticências, porque para te falar a verdade, são artigos que eu considero assim menos importantes, mas isso não quer dizer que não possam cair. Se eu fosse um examinador, não sou examinador, não faço parte da banca, até porque não poderia nem estar dando aula para vocês, eu colocaria aqueles artigos que são mais relevantes, por exemplo, qual a competência do delegado geral, da Polícia Civil, da Corregedoria, né? Do Conselho Superior da Polícia Civil. Esses são os órgãos de gestão estratégica, Departamento da Inteligência, Academia de Polícia, Departamento de Planejamento. Você tem uma noção geral do que eles fazem, já é importante para a prova, mas não seria, no meu modo de ver, no meu sentido, estou falando aqui a minha experiência em concurso público, né? Eu já fiz aí mais de 8 concursos aprovados aí, fui aprovado em 8, na verdade, né? Mas fui mais de 8, porque eu não fui aprovado em todos que fiz. Então, a minha experiência de concurso público me diz assim, quando eu leio uma lei, eu já tenho uma ideia, pô, isso aqui é importante. Então, eu destacando para vocês o que eu consideraria mais importante, que eu já falei, competência do delegado geral, do delegado adjunto, do Conselho Superior, da Corregedoria, né? Esses demais órgãos integrantes, não que eles não sejam importantes, não estou dizendo isso. Estou dizendo que há tendência que a banca vá cobrar os outros, né? Mas isso não quer dizer que você não deve ler. Então, por isso que quando eu coloquei aqui as reticências, está lá, você dá uma olhadinha depois no artigo. Mas não dê tanta ênfase a eles como deverá dar nos demais, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. A gente não tem bola de cristal. Quem dera, se tivesse bola de cristal, eu só faria aqui para vocês, falaria, ó, vai cair isso, isso e isso, acabou. Em 3 slides a gente dava todas as questões, mas não é isso, assim que funciona. Artigo 28. Aos órgãos de gestão tática, veja, nós temos órgãos de gestão estratégica, que nós falamos na videoaula anterior. Agora, pessoal, saber quais são os órgãos de gestão estratégica, saber quais são os órgãos de gestão tática, isso aí eu acho importante, tá? Ora, Departamento da Inteligência Policial é de gestão o quê? Estratégica, né? Tudo bem? Academia. Agora, a coordenação da polícia ao Departamento de Crimes contra o Patrimônio, aí é da gestão tática, não é isso? Olha só, vamos lá para a tela. Vamos lá para a tela. Olha só, 28. Aos órgãos de gestão tática, compete coordenar diretamente as atividades finalísticas, atividades fim, pertinentes à investigação policial e polícia judiciária, que é realmente a atividade fim da Polícia Civil. Investigar, apurar crimes, né? Identificar o quê? Materialidade e autoria ali no inquérito policial, não é isso? Essa é a função principal da Polícia Civil, que tem uma função tanto preventiva como repreensiva, né? Que nós falamos. Então vamos lá, seguindo? Então veja, aos órgãos de gestão tática compete coordenar diretamente as atividades finalísticas, atividade fim, pertinentes à investigação policial
e Polícia Judiciária, operando de forma coerente com o planejamento da instituição e com todas as etapas do ciclo completo de investigação policial. Esse ciclo completo de investigação policial, nós falamos na videoaula anterior, ele começa lá com a notícia infração, né? E termina com a determinação, com a definição, né, da autoria, ali se houve a identificação da autoria e da materialidade. 29, a coordenação da Polícia Interestadual, então é um órgão integrante ali, é um órgão de gestão tática. A coordenação de Polícia Interestadual, que tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e executar em todo o território do Estado ações que visem o quê? Ao cumprimento de mandados de prisão. Então, olha só, cumprimento de mandado de prisão. Lógico, os delegados vai ter ali em cada delegacia, né, esse cumprimento. Mas quem é que vai coordenar, supervisionar a execução dessa atividade? Justamente a coordenação da Polícia Interestadual. Ações que visam o cumprimento de mandado de prisão, de cartas precatórias, né, oriundas de órgãos policiais, bem como a movimentação de presos por mandado judicial. Um preso vai ser deslocado de um determinado estabelecimento para outro, um preso vai ser deslocado para uma audiência. Então, esse deslocamento está ali, essa movimentação, por ordem judicial, obviamente, vai ter que ser coordenada, né, supervisionada pela coordenação de Polícia Interestadual. Ao Departamento de Crimes contra Patrimônio, obviamente aqui nós estamos falando de furto, de roubo, né, extorsão, aí várias coisas, né? Ao Departamento de Crimes contra o Patrimônio, que tem por finalidade dirigir, supervisionar, monitorar. Veja as palavras-chave aqui, ó: planejar, coordenar, supervisionar, dirigir, supervisionar, monitorar, orientar. Ações, não é eles que vão executar, pessoal. Eles vão o quê? Coordenar, dirigir, supervisionar ações, investigações e operações especializadas de combate a crime contra o patrimônio, de competência da Polícia Civil em todo o território do Estado. Então, é um órgão de gestão tática, não é um órgão de execução, não é um órgão operacional, né? Mas ele vai supervisionar, planejar, coordenar, para que essas coisas sejam bem orquestradas. Tem que ter um comando, né? Essa é a ideia. Então, veja os verbos, né? Eu digo que os verbos dizem tudo: dirigir, supervisionar, monitorar, orientar, né? Não está falando executar. Ações, investigações e operações especializadas de combate a crime contra o patrimônio, de furto, de roubo, estelionato, né? De competência da Polícia Civil, vários aí, crimes, né, contra o patrimônio. Esse departamento vai fazer isso. Tem coisas lá, você dá uma olhadinha, mas está tudo dentro dessa linha aqui que eu estou dizendo, tá bom? Mas, ainda dentro desses órgãos de gestão tática, tá? Nós estamos lendo agora o artigo 31, Departamento de Homicídios, né? Tem um departamento, um órgão de gestão tática, né? O Departamento de Homicídios, que tem, aqui não é a delegacia de homicídios, tá bom, pessoal? Aqui é o departamento, que tem por finalidade o quê? Dirigir, olha o verbo, dirigir, supervisionar, monitorar, os mesmos verbos anteriores, orientar as ações, investigações e operações especializadas de combate a homicídios, né? E localização de pessoas desaparecidas. Então, não só a questão de homicídios, como a localização de pessoas desaparecidas em todo o território do Estado. Não é ele que executa, cara. Não é ele que executa. Ele vai supervisionar, monitorar, orientar essas ações referentes a combate aos crimes, né, de homicídio e também a questão de localização de pessoas desaparecidas no território do Estado, né? Então, tem reticência? Tem mais coisa para ler? Tem, mas tudo vai estar dentro dessa lógica aí. Olha só, Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado. O que compete a esse departamento? Olha só, planejar, coordenar, dirigir, controlar, avaliar, executar. Agora aqui já está executando. As atividades de repressão ao tráfico ilícito, né? Tráfico de entorpecentes, drogas afins, o tráfico, né? O tráfico. Crime contra a administração pública, ali, corrupção, peculato, né? Todos aqueles crimes que nós estudamos contra a administração pública lá no direito penal,
estão aqui dentro desse Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, crime contra a ordem econômica, crime organizado, né? Bem como os crimes cuja prática tem repercussão interestadual, ele vai aí planejar, coordenar, dirigir, controlar, avaliar e executar as atividades de repressão a esses crimes aqui. Será exigida a repressão, que seja exigida repressão integrada e uniforme de competência da Polícia Civil do Estado. Então, veja só, interessante, né? Que destacou o quê? O crime contra o patrimônio, destacou o crime de homicídio e também os crimes aí, a crime organizado, né? O tráfico de drogas, o crime contra a administração pública, seja a corrupção, seja o peculato, né? E por aí vai. E também nós temos aí essas três divisões aí por matéria, né? Então, são o departamento de crime contra o patrimônio, departamento de homicídio e também o departamento de crime contra o crime organizado. Tá bom, pessoal? De repressão, né, e combate ao crime organizado. E ainda tem um departamento que integra lá os órgãos de gestão tática, o departamento da Polícia Metropolitana, DEPOM, e ao departamento da Polícia do Interior, DEPIM, que tem por finalidade exercer as funções de polícia, exercer as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais nos municípios que integram a cidade de Salvador e região metropolitana e em territórios específicos integrados por municípios do interior, respectivamente. Lógico, se for a questão da região metropolitana, né, nós temos o Departamento da Polícia Metropolitana, obviamente, abrange Salvador e a região metropolitana. E o DEPIM, Departamento de Polícia do Interior, abrange os demais municípios do interior da Bahia, como Itaqui, Ilhéus, Itabuna, né, Porto Seguro, Alagoinha, né, ali na região norte. Eu conheço a Bahia de passagem, tá, pessoal? Fui a Salvador algumas vezes, mas conheço mais de passagem, para te falar a verdade. Não tenho assim muito conhecimento não das cidades, mas nós temos ali essas cidades que eu mencionei, são alguns exemplos, né? Ali, esses municípios do interior, obviamente, o departamento da Polícia Civil do Interior é que vai cuidar dessas funções da Polícia Judiciária e apuração de crimes e infrações penais desses municípios. Então veja que todos eles aqui são órgãos de gestão tática. Dê uma voltinha lá na aula anterior. Pessoal, vamos agora, né, continuar aqui no artigo referente à coordenação de operações especiais, que é o artigo 34. A coordenação de operações especiais, integrada por servidores de carreira profissionais, policiais civis, de formação técnico-profissional, treinados no uso de armas. Então, essa coordenação de operações especiais, o nome já diz, né? É uma coisa totalmente especializada. Tem que ser profissionais com formação técnico-profissional específica, treinados no uso de armas, de equipamentos e técnicas também específicas. Então, não é qualquer arma que esse cara vai utilizar. Não é qualquer equipamento. São equipamentos específicos e especializados. Tem por finalidade atuar em situações de crise. Palavra-chave aqui para vocês. Essa coordenação de operações especiais tem por finalidade atuar em situações de crise. O próprio artigo vai dizer quais são essas situações de crise. Por exemplo, refém, quando envolver um refém, quando envolver um artefato explosivo, né? Tem uma bomba dentro de um carro que pode explodir ali, a investigação, como é que vai ter? Olha, tem que alguém lá, operações com cães, com aeronaves, tá? Olha só, nas quais intervém a Polícia Civil, compete atuar prioritariamente em situações de crise, especialmente as que envolvam reféns, necessariamente depois de esgotada toda a negociação possível e por determinação superior. Então, essa casa até de televisão, a gente vê lá, refém, tem ali o refém, tem aquela negociação. Pessoal, depois de esgotada tudo isso, você vai para aquele atirador, né, de elite que fica ali e tal, mirando. Esse cara integra né, ele faz parte dessa coordenação de operações especiais, tá? Então, são atuações em momentos, em situações de crise. Tem que envolver refém, tem que uso de cães, por exemplo, uso de cavalaria, né? Uso de, sei lá, não sei nem se tem cavalaria, mas tem que ter instrumentos e equipamentos especializados. Tá? Cavalaria mais a polícia militar, né? Promover diligências especiais determinadas por autoridade superior. Então, são coisas bem específicas. As palavras-chave aqui
situações de crise, situações especiais. Disponibilizar sempre que necessário integrantes ou equipe especializada para reforço ou complementação de diligência. Atender a ocorrência que envolva o quê? Artefatos explosivos, né? Tem ali o risco de ter uma granada dentro de um carro, não sei o que, explodir, aquele cara joga ali, coloca uma bomba dentro de uma lata de lixo, né? O pessoal ali, tem que desativar essa bomba. Então, está envolvendo artefato explosivo, essa coordenação de operações especiais. Operações com cães, né? Acho que cavalo não, cavalo realmente é da Polícia Militar, se não me falha a memória. No âmbito da Polícia Civil, né? Coordenar e dirigir as atividades com aeronaves policiais. Então veja que são situações bem específicas. Aeronaves, artefatos explosivos, cães, casos que envolvam reféns, tá? Uso de armas e equipamentos técnicos específicas. E é formada por profissional com formação técnica profissional específica. Então veja que o artigo 34 se resume a isso. Artigo 35, pessoal, ele vai tratar dos órgãos de suporte operacional, né? Incumbe executar o suporte operacional para a garantia da eficácia das atividades finalísticas. Eu coloquei aqui, envolve atividade e meio, são órgãos de logística. Não é um artigo tão importante, eu não vou dar muito destaque a ele, só mostrando para vocês que são órgãos de logística, são órgãos que vão se preocupar com atividade meio e não com atividade fim, com a atividade principal da polícia, que é a investigação policial e a polícia judiciária, né? São essas atribuições principais da Polícia Civil. O artigo 36, assessoria de comunicação social, que tem por finalidade desenvolver as atividades de assessoramento em comunicação. É importante ter aí uma assessoria de comunicação social para que a informação, a divulgação das informações sejam coerentes, né, e uniformes no âmbito da Polícia Civil, executadas na forma prevista em lei. Então, é saber que tem uma assessoria de comunicação aí. A coordenação de ações de controlados, né? Isso envolve fogo de artifício, arma de fogo, explosivos, né? Olha só, a coordenação de ação de controlados que tem por finalidade controlar, organizar e manter cadastro das armas, então cadastro das armas de fogo e de munições da Polícia Civil, além de fiscalizar, então todas as armas utilizadas pela Polícia Civil tem que ter o cadastro ali, tanto das armas como das munições, além de fiscalizar estabelecimentos que os comercializam, ou seja, comercializando arma de fogo, munições, tem que ter uma fiscalização, vai ter uma fiscalização da Polícia Civil por essa coordenação de ação de controlados. Exemplo de competência que eu coloquei ali. Expedir autorização para funcionamento de stand de tiros, né, aqueles stand de tiros particulares, tem que ter autorização dessa coordenação de ação de controlados. Shows pirotécnicos, né, quando vai ocorrer ali, por exemplo, queima de fogos. Atividades correlatas, organizar e manter cadastro de armas de fogo apreendidas. Então, as armas de fogo apreendidas têm que ter um cadastro dessas armas. Inspecionar e fiscalizar locais de depósito de substâncias que possam pôr em risco a segurança da população, por exemplo, locais onde tem ali depósito de aqueles explosivos, né? Lógico, tirando aí a competência do Exército, né? Mas eles vão ter a coordenação de ação de controlados, também vai fazer esse controle, respeitado, obviamente, ali a competência do órgão federal. Então, veja, pessoal, são situações que eu coloco para vocês, do artigo 37, como exemplos. Não quer dizer que você não vai ler os demais artigos. Eu volto a dizer, o meu objetivo aqui, o meu papel aqui é mostrar para você a lei de uma maneira geral, indo por artigo por artigo, e destacando aquilo que eu digo que tem cara de prova, que tem ali um indício de que ali é possível cair uma questão, tá? Mas nós não temos bola de cristal, mais uma vez vou dizer, não é um artigo tão relevante, né, como os demais que eu destaquei lá atrás, mas é importante aí, pelo menos, ter essa noção do que nós colocamos nos slides, tá bom? Vamos agora para o próximo. Nós vamos até o artigo 45 nessa videoaula para terminar essa parte de órgãos, como eu já falei. Essa videoaula vai ficar um pouco maior do que a outra, mas não tem problema. Nosso objetivo aqui é fechar até o artigo 45. Artigo 38. A coordenação de documentação e estatística policial, que tem por finalidade reunir, ordenar, organizar e manter informações estatísticas, documentos e registros relativos a ocorrências policiais e a infrações penais de interesse de investigação. Então, é um órgão de registro de documentação, né? Coordenação de documentação e estatística policial, né? Também é um órgão de logística, informações, estatísticas, documentos, né?
A coordenação de tecnologia da informação e telecomunicações é outra coordenação aí que faz parte dos órgãos de logística, nós estamos falando dos órgãos de suporte operacional, tá? Compete, tem finalidade que promover a integração das diversas unidades da Polícia Civil e Sistema Estadual de Segurança Pública no que se refere à tecnologia da informação, né? Questão de computadores, questão de telecomunicação, né? Quais são ali os instrumentos que a Polícia Civil vai utilizar para TI, né? A parte de TI, de informação, ou seja, computadores, softwares e também telecomunicação, né? Meios de comunicação à distância, em estreita articulação com a Superintendência de Gestão Tecnológica Organizacional e a Superintendência de Tecnologia. Pessoal, é mais importante saber que existe um órgão de coordenação da tecnologia da informação que integra a Polícia Civil, que é um órgão de suporte operacional, né? Um departamento médico da Polícia Civil, que não tem nada a ver aqui com perícias criminais, tá? Esse departamento da Polícia Médico da Polícia Civil é para verificar a questão médica dos servidores da Polícia Civil, tem por finalidade promover o atendimento médico odontológico, ambulatorial, avaliação psicossocial, exame de admissão, por exemplo, quando o sujeito passa no concurso, ele vai ser submetido a uma perícia e essa perícia vai ser realizada por esse departamento médico da Polícia Civil, né, e recrutamento dos habilitados ao exercício da função policial. Então, é um departamento médico que vai integrar também esses órgãos aí de suporte logístico, tá bom? Não são órgãos envolvidos diretamente com a atividade policial, quero que isso fique bem claro para você. Agora, as unidades operativas, elas realmente botam a mão na massa, né? Realizam atividade de execução, unidades operativas, tá? São órgãos de execução. As unidades operativas são responsáveis pela execução das atividades finalísticas da Polícia Civil. Então, são aquelas que atuam ali, mão na massa, aquelas que executam essas atividades finalísticas. Investigação policial, a Polícia Judiciária, né, como um todo, é a função finalística, a atividade finalística da Polícia Civil. E essas unidades operativas são elas que são as delegacias, né, pessoal? Vai ver que são tem as coordenadorias, mas tem ali, sobretudo, as delegacias, seja delegacia especializada, ou seja, aquela delegacia com circunscrição sobre toda a matéria em determinado território ali do estado baiano. Veja só, a Coordenadoria de Polícia da Capital, a Coordenadoria da Polícia da Capital Especializada, Coordenadoria da Polícia da Região Metropolitana Especializada e a Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, que tem por finalidade coordenar e supervisionar a atuação das unidades policiais que lhes são subordinadas. Então, tem aqui no artigo 42, a gente acabou não colocando aqui, mas uma série de competências dessa coordenadoria. Então, veja, quais órgãos que integram a unidade operativa? As coordenadorias de Polícia da Capital Especializada, Coordenadoria de Polícia da Região Metropolitana Especializada, Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior. Tá? E as delegacias, pessoal, são aí, digamos, é onde, né, realmente as pessoas, quem está fazendo concurso aí provavelmente vai atuar, né? Lógico que um ou outro aprovado vai executar suas atividades em alguns dos órgãos que nós falamos, mas normalmente o grosso da Polícia Civil vai estar atuando aí nesses órgãos, nessas unidades operativas que nós vamos falar agora, delegacias, né, propriamente dita, onde se executa realmente no dia a dia a atividade finalística da Polícia Civil, investigação, né, a Polícia Judiciária. Olha só, artigo 43. As delegacias de polícia territorial, que têm por finalidade atuar na prevenção, repreensão e apuração de infrações penais em área territorial delimitada, no ato de criação, compete. Então, aqui eu já fiz questão de colocar, porque é um artigo que eu considero importante, porque é onde, querendo ou não, a maioria dos aprovados vão atuar. Então, é importante isso. Nem que seja, né, ou para a prova, ou até para você saber, você sendo aprovado, onde é que você vai atuar lá. Olha só, exercer a atividade de polícia judiciária. Então, quem é que exerce de forma executiva essa atividade policiária? As delegacias de polícia territorial, né? A atividade de polícia judiciária na área de sua circunscrição, ou seja, na área do seu território. Tem lá a delegacia, sei lá, de Ilhéus. Ilhéus deve ter várias delegacias, que é uma cidade já grandinha. Você tem uma delegacia lá, vamos supor, no interiorzinho, né, que é uma cidade menor,
delegacia daquele município, só vai abranger aquele território, aquela circunscrição. Promover na área de sua circunscrição a integração Polícia Civil-Comunidade. Então, ele é responsável por essa integração, essa delegacia. Promover na área de sua circunscrição, ou seja, na área de seu território, a integração e a atuação harmônica com os demais órgãos e unidades do sistema policial. Integração com a Polícia Militar, integração com os demais órgãos de defesa social e de justiça criminal. Estou falando aí de Ministério Público, estou falando aí de justiça, né? No caso, a justiça estadual. Então, essas delegacias de polícia territorial têm por finalidade atuar na prevenção e repressão e apuração de infrações penais em área territorial delimitada, né? Por isso que é chamada de territorial, ou seja, naquele território, naquela circunscrição é que ela vai exercer as suas atribuições. Então, um artigo importante, um artigo que realmente mostra, olha, nesse território aqui, a delegacia da Polícia Territorial, nesse local, ela que vai ter, essa delegacia vai ter essa atribuição. Repressão, prevenção, infrações penais, né? O objetivo da polícia não é infrações militares, não é infração administrativa, são infrações penais, são crimes, né? Naquela região delimitada. E manter também contato com a comunidade, integração com a comunidade e também uma integração com os demais órgãos de segurança pública, seja a Polícia Militar, seja os órgãos de justiça criminal, né? Ministério Público, a Justiça Estadual ali, a comarca ali, a vara daquele local, né? Vamos lá, seguindo, pessoal, agora sim nós vamos para o nosso último slide aqui, falei que eu vou até o artigo 45. Olha só, as delegacias da polícia especializadas, então tem delegacias especializadas, delegacias de furtos e roubos, delegacia de homicídios, né? Principalmente em lugares maiores você tem delegacias especializadas, né? Por crimes ali, de determinada natureza. No interiorzinho, interior aquele pequeno, uma delegacia só para resolver tudo, né? Qualquer crime que pintar ali é aquela delegacia que a gente chama de polícia territorial, delegacia de polícia territorial. Aqui nós estamos falando de delegacia de polícia especializada, homicídio, furtos e roubos, né? Hoje é contra o patrimônio, né, que é mais amplo. As delegacias de polícia especializada têm por finalidade atuar na prevenção, repressão e apuração de infrações penais de natureza específica. De natureza específica e qualificada por sua natureza, como eu falei para vocês. Delegacia de homicídios, delegacia, né, de furtos e roubos em algum lugar, delegacia de crimes contra o patrimônio, crime organizado. Então, você tem delegacias especializadas. Quanto maior o lugar, né, o local, você tem essa necessidade de ter as delegacias especializadas. Então, nós temos delegacias territoriais, que têm atribuição para tudo, né, tudo quanto é crime que envolva ali a competência da Polícia Civil, fica com ela que vai resolver. E nós temos também essas delegacias de polícia especializadas, que são locais maiores, onde há necessidade de se criar essas delegacias para fiscalizar especificamente, para investigar, né, apurar, prevenção, repreensão e apuração de infrações de natureza específica, né, e tipos específicos, vamos colocar assim. Veja, interessante, as delegacias de polícia territoriais, as delegacias também de polícia especializada, faltou um ezinho aqui, serão, tomar uma aguinha aqui, pessoal, serão dirigidas por delegados, tomei uma aguinha aqui, molhar a garganta um pouco, por delegados de polícia civil da ativa, então tem que ser da ativa, da classe 1 e 2. Lembra, pessoal, que nós falamos, a gente vai ver isso ainda mais adiante, com mais calma, mas o delegado, né, a carreira delegado tem 4 classes, né? Tem a classe 3, tem a classe 2, tem a classe 1 e tem a classe especial. Agora eu coloquei aqui em Álvares Romano, fica mais fácil. Então veja, para dirigir uma delegacia, o delegado-chefe daquela delegacia, né, ele tem que ser da ativa e ocupar a classe 1 ou 2, tá? 1 ou 2. Ele não pode ser da classe 3. Certo? Mais o que? O 45. A estrutura interna da Polícia Civil será definida em regimento. É o que eu falei, tem um regimento.
da Polícia Civil. E esse regimento é aprovado por decreto do governador. Esse artigo é importante para a prova, né? Então, veja, além da Lei 11.370, que é a lei orgânica da Polícia Civil da Bahia, do Estado da Bahia, nós temos também um regimento da Polícia Civil. E esse regimento ele é aprovado por um decreto do governador do Estado da Bahia. Tá? Então, é importante. As unidades da Polícia Civil exercerão outras competências correlatas e necessárias ao cumprimento da finalidade da instituição. Pessoal, era isso o que eu queria falar para vocês, tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Na próxima videoaula, aqui comigo, na próxima videoaula nós vamos aí já entrar na parte de servidores. Eu não sei quantas videoaulas vamos gastar, mas meu objetivo aqui é esgotar com vocês todos os artigos dessa lei orgânica da Polícia Civil da Bahia, para que você realmente vá para a sua prova em condições de acertar, se Deus quiser, todas as questões, né? Eu acho que ele vai querer, todas as questões referentes a esse tema. Essa que é a minha ideia, a minha vontade de contribuir com vocês nesse sentido. Pessoal, fique com Deus, até a próxima, ok? Abração! Nossos contatos estão aí, se puder inscrever no canal, agradeço, até para a gente poder mandar para vocês o material, né? O material que nós vamos mandar para vocês. Eu falei a lei orgânica, né? Abração! Tchauzão!